começando o programa FETAG na TV, mostrando sempre a luta dos trabalhadores rurais por todo o estado de Alagoas. E a gente começa esta edição falando da reunião do Conselho Nacional da CONTAG, que aconteceu em Brasília. Nós entrevistamos a Hilda Alves e a Marielle dos Santos, que são diretoras da FETAG e que participaram do evento. Quais foram os indicativos que foram tirados para esse Congresso Nacional? Olha, o Conselho, ele além de tratar das questões, né, do documento base que a gente vai estar discutindo, está vindo para que os estados possam fazer sua discussão, implementação, acrescentar mais alguns elementos para o documento base, como também foi para a aprovação do regimento interno, que conduz todo o processo do Congresso. Então, a gente também teve no Conselho uma análise de conjuntura, onde nessa análise de conjuntura foi feito uma apresentação sobre a real situação que hoje se encontra o Brasil, principalmente nas questões econômicas. Então, essa análise de conjuntura também nos dá subsídio para que a gente, nos estados, também possa estar fazendo o diálogo com a nossa base, para que a gente possa realmente estar fortalecendo a nossa base dentro da real situação que hoje nós nos encontramos enquanto agricultura familiar do estado de Alagoas. E aí, no Conselho, a gente fez o debate sobre a aprovação do regimento, no qual esse regimento ele traz que os estados têm que estar construindo também suas plenárias estaduais. Nessas plenárias estaduais, cada sindicato tem que escrever 4 delegados para participar das plenárias, onde dentro desses 4 delegados tem que respeitar a paridade e a cota de juventude e a participação também da terceira idade. E nessa discussão, a gente também aqui no estado, a gente discutiu hoje também que não dá para a gente fazer uma plenária só estadual. A gente vai estar fazendo 2 plenárias, né, regionais, onde a gente vai estar construindo essa discussão, né, de retirada de delegados para o Congresso. Também no Conselho a gente fez uma grande discussão e uma avaliação um pouco das plenárias que aconteceram, das plenárias regionais de mulheres, onde foi realizadas 5 plenárias, né? Cada região do país realizou sua plenária. E nas plenárias regionais também foi tirado os encaminhamentos de como as mulheres vão estar apresentando as propostas para o documento base e também como as mulheres vão estar também na chapa da CONTAG, já que a gente vai construir uma chapa pela primeira vez no Congresso da CONTAG com a paridade, 50% de homens, 50% de mulheres, e respeitando dentro da paridade também a cota mínima de juventude, que é 20%, aonde sai 10% de representação de homem e 10% de representação de mulher. Né? E assim, dentro da avaliação, o que foi trazido como ponto positivo, um ponto que a gente precisa trabalhar mais, é que na plenária da terceira idade, a participação da juventude que houve dentro da plenária, isso ajudou muito a construir também, né, experiências diferentes, tanto para a terceira idade quanto para a juventude. E que os estados vão estar construindo também para o Congresso, né, a plenária também da terceira idade, aqui o estado de Alagoas, né, a partir de setembro, vai estar realizando a sua plenária, e aí a gente vai estar também fazendo o debate e a discussão, né, de como a gente também vai estar preparando o pessoal da terceira idade também dentro das suas propostas para o Congresso da CONTAG. Então, essas discussões a gente fez dentro do Conselho da CONTAG, e além disso a gente saiu de lá com um compromisso que é da gente estar fortalecendo principalmente a discussão da agricultura familiar, já que a FETAG também, a partir de agora, né, ela optou para a representação da agricultura familiar aqui no estado. Falando sobre a agricultura familiar, a gente vem de um contexto de extinção do MDA e de diminuição de políticas. Isso também foi discutido no Conselho?
Sim, além do conselho, a gente teve 2 dias antes, que foi, né, segunda e terça, né, que antecederam o conselho. Lá a gente teve também os coletivos, onde eu estava participando do Coletivo de Política Agrícola Nacional, onde lá a gente fez uma avaliação um pouco do contexto que hoje se encontra a questão da agricultura familiar no viés, né, da extinção do MDA, né, e como a gente, daqui para frente, a gente vai estar fazendo o debate e a discussão da agricultura familiar, principalmente das políticas públicas que eram implementadas pelo MDA e que hoje se encontra uma parte dessa política, como a questão da habitação rural, do Grupo 1, o governo federal extinguiu, disse que o Grupo 1 foi prejuízo para o governo federal, que o governo federal não vai investir mais no Grupo 1, que é aquele grupo onde as famílias elas tinham um subsídio do governo federal até 28.500, que era o último que a gente está trabalhando, né? No momento que passou para 31 mil, que era o valor que a gente estava pleiteando, né? Para que a gente pudesse ter uma casa com a qualidade melhor. Então, o governo agora interino, que o governo Temer, assumindo, ele, a primeira coisa que fez foi baixar uma portaria extinguindo o Grupo 1 da habitação do programa Minha Casa Minha Vida, habitação rural, alegando que as casas que foram construídas foi para quem não precisava, que esse recurso é um recurso que não beneficia ninguém, né? Então, assim, aonde a gente fez uma avaliação lá sobre a questão do PNHR no Brasil, principalmente esse do Grupo 1, que é das famílias, né, que ganha a sua renda é uma renda menor, né, e que hoje, muitas delas hoje moram numa casa de alvenaria graças ao programa de habitação rural do governo federal, do governo da presidenta Dilma e do presidente Lula. Então, o governo extinguiu essa política, onde muitas demandas tinha dentro da Caixa e do Banco do Brasil e também dentro das entidades que hoje executam a habitação rural nesse país. Então, é uma perca grande a retirada da habitação rural desse programa, porque era um programa que realmente atendia à necessidade dos menos favorecidos, que sempre teve a vida toda, né, longe das políticas de fortalecimento, de renda, de uma vida mais digna. Então, como é que a gente discute a permanência do homem ou da mulher e da juventude no campo, se que essas famílias não têm nem condições de ter a sua casa própria, de morar numa casa digna? Então, assim, é uma pena, e a gente deixa aqui o nosso repúdio a esse governo, a essa atitude, um governo que ele veio para acabar com as conquistas da classe trabalhadora e, infelizmente, a agricultura familiar é uma das que está sendo penalizada justamente por retirada. A gente tem um programa, né, que é uma política que é o PAA, que aqui no estado de Alagoas, nos últimos anos, cresceu muito, né, onde compra a produção da agricultura familiar. O agricultor ele pode vender até R$20 mil, né, para o PAA, e hoje a gente vê a redução que sofreu o PAA, né, e aí os projetos que hoje se encontram na Conab para ser atendido pelo PAA, o recurso que entrou esse ano não vai dar nem para cobrir 20% desses projetos que estão lá. Então, assim, é uma perca grande. Então, não dá para a gente falar de fortalecimento da agricultura familiar, de um setor que é quem alimenta a mesa dos brasileiros, é quem coloca a comida, é quem produz, né? Porque aí tem os grandes que produzem para exportação, mas quem abastece a mesa do brasileiro, das famílias, é a agricultura familiar. E a gente não vê um incentivo por parte desse governo, um fortalecimento, até porque o interesse dele não é com pequeno, é com grande. Marielle, esse congresso que aconteceu, quais foram os temas que foram debatidos? A gente teve diversos temas, né? Um dos principais que a gente foi para debater, além do plano sustentar, análise de conjuntura, foi que foi a aprovação, né, do regimento para o Congresso, né, o 11º Congresso da CONTAG. Então, a gente foi, né, todos os estados para aprovar a questão do regimento, a pauta
de Juventude, que foi a plenária de Juventude, né, a plenária nacional de Juventude. Também teve avaliações de várias plenárias de mulheres que aconteceram nas regionais e também a plenária da terceira idade. E também tivemos algumas outras coisas, por exemplo, a questão da análise de conjuntura, né, do que está acontecendo hoje no nosso Brasil com relação à política. Um dos temas debatidos foi a questão da dívida dos estados. Como isso interfere na FETAG Alagoas? Bom, com relação à FETAG, a gente vê a diminuição de várias políticas, né, que a gente é tão trabalhado no movimento sindical. E para isso, querendo ou não, tem um grande impacto para nós, porque dependemos dessas políticas. E quando o Estado não vai bem, o nosso país também não está bem. E a análise que a professora fez foi muito importante porque trouxe um pouco da realidade hoje do que é que está em jogo, né? Além da democracia, também está em jogo as dívidas, né, da União e a dívida do Estado. Porque na análise que ela fez, tem Estado que já pagou a sua dívida mais de 2 vezes, né? Então, é muito complicado o Estado, toda a arrecadação que tem, está repassando para pagar uma dívida que nunca tem fim. E com isso, que poderia estar fazendo outras coisas, inclusive, né, está investindo na cultura, na educação, saúde. Então, esse dinheiro é feito para pagar uma dívida que nunca tem fim. Então, ela trouxe um pouco dessa conjuntura no sentido do que está em jogo de fato, né, no Brasil. Então, o pessoal gostaram, né? Muita gente falou que foi uma das melhores análises de conjuntura que foram feitas hoje, porque vê que o que realmente ela trouxe fatos, dados, né, números, principalmente números, que não foi o de hoje, né, números que foi feito livro e também que está sendo feito cursos, né, para os dirigentes das federações estar envolvidos para que eles possam estar se informando e realmente saber, né, o que é que está tão em jogo hoje no Brasil. Uma outra pauta foi o Plano Sustentar. Fala um pouco para a gente sobre que plano é esse e como ele é trabalhado aqui na FETAG. Bom, o plano Sustentar, ele tem várias linhas, né, que a gente está trabalhando. A questão da autossustentação do movimento sindical, que retrata muito o que temos hoje dentro do nosso movimento e trazendo coisas para melhorar o que já temos, né? Por exemplo, trabalhar a questão da sucessão rural. É importante ter jovem no campo, né, como diz, mas também o que é que a gente vai oferecer para essas pessoas que estão no campo, tanto para eles permanecer como para a gente também ter a sustentação. E aí traz diversos sistemas, por exemplo, trabalhar a questão das políticas públicas e, além disso, trabalhar a autossustentação, que é o plano funerário, né, a questão dos empréstimos consignados que a gente está trabalhando e que vários estados já deram entrada, né, nesse processo de, por exemplo, um aposentado hoje tem uma aposentadoria, pega e metade do seu dinheiro para pagar nesse empréstimo. Então, não é legal porque não dá para pagar tudo que ele tem. Então, a gente está entrando com ação nos bancos para combater esse tipo, né, de abuso. Porque se você pega R$5.000, você tem que pagar mais do que a metade do que você tirou. Então, isso não é um empréstimo correto para os nossos trabalhadores. Então, o Plano Sustentar tem disso e também tem os eixos que trabalham sobre a questão da educação, comunicação, né, saúde e o fortalecimento do homem no campo, né, com as políticas públicas que a gente tem hoje. Vamos falar agora da campanha dos canavieiros. Nós entrevistamos o diretor de assalariados da FETAG Alagoas, Cícero Domingos, que traz mais detalhes sobre esse assunto. Cícero, a gente está saindo do período da entre-safra e começando o período da moagem. Qual o trabalho que a FETAG desenvolve com esses trabalhadores da indústria da cana? A FETAG, nesse momento, a partir agora do mês de agosto, as usinas começam a selecionar as carteiras dos trabalhadores, fazendo reuniões nas seus escritórios, seus locais de trabalho, fazendo integração. O papel da federação é sempre acompanhar o sindicato e o sindicato, junto com a federação, orientar os trabalhadores sobre os compromissos que ele tem com a empresa e também o dever que a empresa tem com eles, né? Sobre qual o tempo que vai durar, qual o compromisso que ele tem em trabalhar naquele período e acompanhar sempre o trabalhador junto com o sindicato da sua base.
Atualmente, quantas usinas estão fazendo esse trabalho de moagem, de produção de açúcar e de álcool em Alagoas? A safra 2015-2016, aqui no estado de Alagoas, a gente teve uma safra de um pouco mais de 16 milhões de toneladas de cana e 20 usinas funcionaram. Só que teve usinas que demorou pouco tempo. Teve algumas que, bem pouca, que moeu um período de 6 meses, mas as outras teve um período de 3 meses, 4 meses, né? Foi um período curto, até porque a safra nossa, aqui de Alagoas, foi uma safra que chegou a aproximadamente 30 milhões de toneladas de cana. E agora com essa redução, né, pouco investimento nos canaviais, o ano passado pouco mais de 16 milhões. Aí os trabalhadores tiveram um período mais curto, né, para trabalhar. Isso significa que o trabalhador ficou desempregado mais tempo do que o que trabalhou. Quantos trabalhadores estão envolvidos hoje com essa atividade? Olha, no período da safra, em torno de 55 mil trabalhadores que trabalham tanto no corte de cana quanto também no tratos culturais e no plantio de verão, né? A gente já teve no estado de Alagoas muito mais. Na época que existia mais de 30 usinas funcionando, a gente chegou a ter no estado de Alagoas 200 mil trabalhadores nessa época. E hoje só existe no período de safra 55 mil. E quando chega no período de entre safra, mais da metade, 60% desses trabalhadores são dispensados. E durante a entre safra, no período que a gente está agora, em torno de 25 mil que está trabalhando. Estamos esperando agora, a partir agora de agosto até o mês de novembro, que é quando começa a contratação, empregar em torno de 30 mil trabalhadores. Você falou desses números, desses trabalhadores. Um dos apoios que existem e que existiam é o Programa Amigo Trabalhador, justamente para apoiar esses trabalhadores no período de entre-safra. Esse ano, esse programa funcionou? Olha, esse ano, infelizmente, não funcionou. Porque esse Programa Amigo Trabalhador foi criado em 2013 com o intuito de beneficiar o trabalhador que fica desempregado, que não tem seguro-desemprego, né? Foi pago em 2013 um pequeno número, 2014 poderia pagar sem fazer a qualificação, mas o programa sempre disse que em 2015 para cá era para fazer a qualificação. Como teve uma troca de governo, em 2015 a gente conseguiu fazer uma alteração, mandar para a PGE, e a PGE pagou benefícios sem fazer a qualificação. Mas esse ano de 2016, por conta aí de troca de secretário do Trabalho, o Estado não se organizou para qualificar o trabalhador e o trabalhador ficou prejudicado. Nem fez a qualificação, nem também recebeu o benefício. Infelizmente, a gente tivemos esse prejuízo com mais de 2 mil trabalhadores que estavam já programados para receber essas bolsas. Vamos falar agora do Cadastro Ambiental Rural, mais conhecido como CAR. Nós entrevistamos o assessor técnico da FETAG Alagoas, Paulo Vitor Guimarães, que também falou sobre o programa Mais CAR. Paulo Vitor, fala um pouco para nós sobre a importância do CAR para os agricultores. Bom, o CAR hoje ele representa um dos principais documentos para que o pequeno agricultor possa adquirir créditos, né? Hoje nós temos um leque de documentos necessários. Além do CAR, nós temos a declaração de aptidão para o Pronaf também. Então hoje as instituições bancárias, os cartórios já vêm fazendo uma mobilização para que todos os trâmites, né, legais, tanto de acesso a crédito como a comercialização de propriedades, venham através do CAR. Então o agricultor ele precisa desse cadastro para acessar determinadas políticas. Isso. O Cadastro Ambiental Rural ele vem como um instrumento que o governo utiliza para monitorar essas áreas de preservação, as áreas de reserva legal, e ele hoje é o instrumento fundamental para que ele possa acessar essas políticas. Para ampliar esses cadastros, vocês estão desenvolvendo o Mais CAR. Como é que foi chegar nesse programa? Bom, esse projeto, na verdade, ele partiu de
de um desejo, né, de a gente superar algumas dificuldades. O estado de Alagoas até então era um dos últimos, né, do Brasil, tinha apresentado 20% das propriedades cadastradas. Tendo em vista essa dificuldade, os estados de Alagoas, as federações de Alagoas, Pernambuco e Paraíba se juntaram, construímos esse projeto e apresentamos ele para o Ministério do Meio Ambiente e Caixa Econômica Federal. A ideia deles é trabalhar aqui no estado de Alagoas com 10 municípios, né, das regiões de Agreste, Médio e Alto Sertão, e trabalhar com pequenos agricultores aqueles que não têm condições de pagar, né, um técnico, um responsável técnico para a elaboração desse cadastro. Então, esse programa facilita para que o agricultor adquira o cadastro. Exatamente. Porque o cadastro ambiental rural, apesar do governo apresentar ele como um cadastro gratuito, né, em virtude da deficiência de profissionais na área, hoje existe um valor de mercado que os agricultores não têm condições de pagar. Então, tendo em vista isso, a federação ela entra com esse projeto para dar suporte técnico para aqueles agricultores que apresentam situação de extrema pobreza, pequenas propriedades e não têm condições de pagar o cadastro, e esses técnicos. Em Alagoas, quais as metas do programa? Bom, aqui em Alagoas nós tínhamos a meta de 3.200 cadastros, meta essa que já foi batida, e hoje nós estamos pedindo aditivo para o Ministério, apresentando justamente esse atingimento dessa meta, e acreditamos que até o mês de setembro nós concluiremos o projeto com 4.000 cadastros no estado de Alagoas. E no quadro Memória FETAG desta semana, nós entrevistamos o Pedro Correia Filho, ele que é diretor de políticas sociais da FETAG Alagoas. O Sindicato de Minerador do Negrão foi articulado em 1967 pelo então presidente José Antônio da Silva, que foi o primeiro presidente, e em 68, dia 25 de janeiro de 68, foi a primeira assembleia fundada o sindicato. E foi se relando 68, 69, até 77, sem reconhecimento. Porque naquela época, o pessoal do movimento sindical, sindicalista, qualquer movimento sindical, qualquer movimento sociais era considerado comunista, né? Pelo governo, que era o governo militar. E a gente tinha até medo de fazer reunião, muitas pessoas tinham medo de chegar, de ser filiado ao sindicato. Depois de 77, quando foi registrado, reconhecido pelo Ministério do Trabalho, aí o pessoal começaram a se filiar ao sindicato, que Minerador chegou a ser sede de Estrela de Alagoas, Major Isidoro, Cacimbinhas e Dois Riachos. Nós tínhamos uma média de ficha lá no sindicato, o qual hoje eu sou secretário de Finanças, de quase 16 mil fichas, porque nós atingíamos essas 5 regiões, né? Que daria o quê? Daria hoje 5 cidades. Aí daí então, dos anos 80 para cá, começou as fundações do sindicato de Cacimbinhas, de Major Isidoro e de Dois Riachos. Após Estrela passar a cidade em 92, também foi fundado o sindicato lá, e a gente ficou só com a sede, que ficou cada um na sua região, porque o sindicato só abrange ao seu município, e a gente vem trabalhando. O então presidente José Antônio da Silva, que ele ficou lá de 68 a 86 como presidente, depois passou José Batista de Almeida, foi outro presidente, ficou também de 96, de 86 a 96, e de 96 para cá eu assumi e ainda hoje estou por lá, né? Já fui diretor por 5 mandatos como presidente consecutivo, e agora, por uma medida do Ministério do Trabalho, por uma legalização de estatutos, eu não pude concorrer à eleição para presidente e fiquei como secretário de Finanças, e a gente está lá lutando até hoje com essa briga, né? Hoje mudou muito, o movimento sindical hoje já é visto com outros olhos, nós já temos algumas parcerias com o governo,
excluindo esse governo novo que entrou aí, que os movimentos sociais quase não reconhecem como governo, porque é um governo interino, um chama de golpista, outro chama de interino, outro chama de como é que diz o outro ditado, com esse provisório, né? E a gente sempre lutando. Eu passei a ser suplente da FETAG, e agora com a saída do companheiro Leonardo, que é candidato a vereador em Palmeiras dos Índios, eu estou assumindo a Secretaria de Políticas Sociais da FETAG até 1º de outubro. Se ele se eleger, eu vou ficar mais até 2018, e se ele não se eleger, ele volta para o posto dele e eu volto para o meu posto em Minador do Negrão. Fala um pouco para nós dessa dificuldade que houve do sindicato entre 68 e 77 para o reconhecimento. Companheiro, essa questão era uma questão burocrática, né? Como eu falei antes, a gente saiu quase de uma ditadura em 64, né? E o governo era militar, e a gente tinha dificuldade, não tinha meios, não tinha condições, as pessoas não contribuíam para o sindicato, eles pagavam, era facultativo, pagava quem queria, quem não queria não pagava, a gente tinha muita dificuldade dos trabalhadores contribuir com os 12% do salário mínimo, que é a lei do Ministério do Trabalho, hoje é 12% do salário mínimo, e a gente na época não tinha condições, não tinha transporte naquela época. Você é novo, mas eu vou falar para você, a gente naquela época, para vir de Minador para aqui, a gente passava 4 dias para chegar, para vir a Maceió e voltar, com condições de transporte, condições financeiras. O Ministério do Trabalho também não ajudava, porque o governo era militar, e nós éramos, como eu falei, nós éramos considerados comunista, né? Nós éramos o atrapalhador do governo, quando na verdade a intenção do movimento sindical era proteger o trabalhador, as categorias, como hoje qualquer categoria, qualquer sindicato protege sua categoria, como nós protegemos aos nossos trabalhadores rurais. E fosse hoje era mais fácil, porque hoje, apesar de toda a dificuldade, mas nós já temos internet, a gente já pode mandar um e-mail, já pode mandar um WhatsApp, a gente já está com muita comunicação, né? Você vê, hoje eu saí de Palmeiras 5h40, 7 horas, eu estava tomando café aqui na FETAG, não existe mais uma condição da gente viajar. E naquela época o governo não ajudava em nada, era só a gente mesmo, era os trancos e barrancos. Tinha presidente, companheiro, que trabalhava a semana todinha para gastar o dinheiro para vir para uma reunião aqui na federação, que não tinha condições. E então a gente foi se relando, e hoje, graças à Previdência Social, graças aos movimentos sindicais, CONTAG, FETAG, CUT também que ajudou, nós temos um repasse dos aposentados, que vem 12% do salário mínimo do aposentado para o movimento sindical, que é dividido para CUT, CONTAG, FETAG, sindicato e a própria DataPrev, e o Ministério do Trabalho e Emprego também. Então melhorou muito hoje, depois disso. Apesar de é tão provável que hoje você está registrando um sindicato hoje com 2 anos de existência. Mas naquela época era muito difícil, nós tínhamos muita dificuldade. Naquela época eu era muito novo, quando foi fundado o sindicato, eu tinha 16 anos, que eu fui filiado em 72, e eu me filiei porque o presidente do sindicato era tio da minha esposa, e eu me filiei só para ajudar o sindicato, para arrumar dinheiro para ele viajar, para ele arrumar as coisas para a gente. Começou também o governo depois vendo a gente com outros olhos, e a gente foi modernizando, e o governo foi fazendo parceria, a gente fazendo parceria com o governo. Hoje nós temos aposentadoria, salário maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão. É uma coisa difícil que pouca gente faz, mas eu já fiz vários lá em Minador, quando acontece de ter uma senhora que tem um marido preso, a gente faz um auxílio reclusão e ela tira o benefício. Hoje nós temos facilidade, o governo já fornece os trancos e barrancos, atrasado mesmo ainda fornece um cimento para a gente dar aos trabalhadores, e a gente está pagando o trabalhador aquela contribuição que ele paga ao sindicato com esses bens que a gente arruma com o governo, como cisterna. Lá em Minador mesmo, companheiro, o sindicato acompanhou 675 cisternas de 16 mil litros, que hoje você não anda numa casa no município de Minador que não tem uma cisterna de 16 mil litros, hoje estão tudo cheinha, né, para matar a sede do pessoal. E fizemos também uma parceria com a cooperativa de Palmeiras, fizemos 100 cisternas calçadão. O pessoal tem que fazer alguma coisa, mas hoje não é como antigamente, que antigamente mesmo eu com 16 anos Minador, tinha dia que dormia sem tomar banho porque não tinha água, né? Tinha um posto de água salgada e não dava conta do povo. E hoje você chega em qualquer lugar no sítio, tem uma cisterna que o sindicato articulou, o cara tem um Pronaf também que a gente articula, que a gente fornece DAP. Alguns sindicatos têm uma credencial no Ministério do Trabalho e Emprego, que a gente fornece DAP, tem um login com uma senha, e o pessoal tira hoje R$4.000 e paga com 2 anos R$2.500. Isso é um trabalho que o sindicato faz para que a gente contribua com aquele trabalhador que contribui para o sindicato. Hoje as coisas melhoram muito, está tudo mais modernizado. Apesar das coisas, a gente queremos mais, a gente briga por mais, a gente luta pelos direitos do trabalhador, que a nossa obrigação é defender os trabalhadores.
programa FETAG na TV desta semana fica por aqui. Quem quiser continuar acompanhando e revendo as nossas reportagens, pode acessar através da nossa página no YouTube, youtube.com/FETAG na TV. Curta também a nossa página no Facebook. Quem quiser enviar críticas e sugestões de pauta, pode enviar para o nosso e-mail, fetag.alnatv@gmail.com. O programa FETAG na TV também pode ser visto através do nosso site, tvcommaceió.tv.br. Tenham todos uma boa semana e até a próxima.